Oi, meus amigos do Instagram. Oi, mulherada linda que me segue aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por vocês acompanharem sempre aqui a minha história no Instagram. É um prazer imenso ter vocês aqui. São como se fossem minhas amigas, né? Muitas eu converso muito por mensagem, aqui inbox, e então acabam virando amigas. Tô aqui sozinha com a neném, olhando a neném, e aproveitei para gravar esse depoimento para vocês. Vocês vão começar a ver uma mudança aqui no meu perfil do Instagram, né? Durante essa pandemia, eu acabei tendo uma ideia que talvez possa ajudar outras mulheres, né? É uma coisa que eu precisei dessa ajuda, eu procurei nas redes sociais, alguém tivesse um perfil assim, não encontrei. E aí eu falei, ué, por que não fazer, né? Talvez alguém esteja passando por uma situação difícil como eu passei e seja legal ver que existe um depois dessa situação, que é possível você melhorar e você ter uma nova vida e você renascer, né? Então vamos lá começar a contar. Eu não quero que vocês se foquem nas partes tristes da história, então eu não vou dar muitos detalhes, nem entrar no acontecimento como um todo, mas se alguém precisar de ajuda, se alguém quiser conversar, quiser me chamar em box, pode ficar à vontade também, tá bom? Há alguns anos atrás, eu passei por uma violência, né? E essa violência, ela dá até uma travadinha na voz. Essa violência, ela impactou muito a minha vida. Ela impactou a minha vida durante pelo menos uns 5 anos, assim, de uma forma bem profunda mesmo. A primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda médica, porque eu não conseguia passar por essa violência sozinha, né? Eu tive estresse pós-traumático, depois eu caí numa depressão muito profunda e eu tive também síndrome do pânico e a ansiedade, que a ansiedade eu ainda tenho um pouco, né? Eu percebo que eu ainda tenho um pouquinho da ansiedade, mas os outros problemas eu já não sinto mais como eu sentia antes, né? E o que foi, assim, mais impactante pra mim, né? Depois de ter sofrido essa violência, foi a forma como eu me tratei, né? Como eu me vi como mulher, como eu me vi agindo dentro da sociedade, tanto da família, quanto dos amigos, quanto todos os lugares, no trabalho, né? Eu tive que sair do meu trabalho. Eu tinha um cargo público já fazia quase 9 anos que eu trabalhava nesse cargo. Então eu tinha batalhado muito para entrar, para passar no concurso. E aí essa violência trouxe um impacto tão grande que eu não conseguia mais desenvolver o meu trabalho da forma como eu gosto de desenvolver o meu trabalho, né? Quem me conhece como professora sabe que eu sou muito chata com o meu trabalho porque eu quero fazer um trabalho muito bem feito. Então isso eu não conseguia, né? Por conta das patologias que eu tinha e por conta também do efeito que os medicamentos faziam para mim. Então não dava para eu continuar tomando medicamento pro resto da vida, dopada, né? Dentro da patologia que eu tinha, tá, gente? Não tô dizendo outras patologias que precisam de uso contínuo de medicamento. Mas dentro do que eu tinha na época, eu não queria continuar tomando remédio a vida inteira, né? Eu queria retomar minha vida. Ao mesmo tempo que eu queria retomar minha vida, eu não sabia como, né? No primeiro momento eu me sentia muito culpada, eu achava que a culpa era minha e que eu tinha que me esconder. Como mulher, eu tinha que me esconder. Então, eu comecei a não ir mais trabalhar arrumada, né? Eu comecei a não sair mais tão arrumada. Eu deixei de frequentar o samba, que eu gosto muito, né? Quando eu ia, às vezes, eu ia para me distrair, eu ia para tentar superar aquele processo todo que eu tava vivendo, eu não me sentia à vontade, né? Eu não me sentia bem. Era uma sensação muito estranha, né? Eu me vi como mulher, assim, muito fragilizada. E aí, e foi passando esse tempo e eu fui fazendo essa luta toda com a medicação e com o tratamento e tal, mas o resultado era muito pequeno, muito pequeno. Enfim, né? No meio desse furacão eu perdi meu pai e aí eu dei uma aprofundada nessa depressão, assim, nos primeiros dias eu me aprofundei muito na depressão. Eu já tava melhorando na época, aí caí de novo, falei, meu Deus, não vou sair disso nunca mais, nunca mais, nunca mais.
Eu tinha, mesmo depois de alguns anos do acontecido, eu ainda tinha pesadelos com o que acontecia. Eu acordava extremamente assustada. Até então, eu tinha o suporte da minha mãe, né? Era minha mãe que me acompanhava. Minha mãe foi uma mulher maravilhosa na minha vida. E ela me acompanhava. Desculpa. E ela me ajudava no tratamento, tudo, né? Então, eu tinha esse suporte. E aí, no meio desse furacão, eu tava, né, lutando nesse tratamento. E eu descobri que eu tava grávida, né? Então foi uma grande virada, assim, na minha vida, porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, nossa, tô gerando uma vida dentro de mim. E isso, pra mim, naquele momento, né, de uma feminilidade muito fragilizada, eu me sentia fraca mesmo, assim, eu me sentia indefesa, né? É a palavra certa, eu me sentia indefesa. Saía na rua sozinha, eu me sentia indefesa. E aí, quando eu fiquei grávida, eu fiquei assim. Como eu posso dizer? Pra mim, né? Na minha vida, né? Dentro da minha visão, dentro dessa minha experiência de vida. Pode ser que pra outras mulheres a gravidez signifique outra coisa, mas pra mim foi assim. Foi uma transformação total, um divisor de águas e de vida, né? No momento que eu descobri que eu tava grávida, eu renasci, eu tirei uma força de onde eu não imaginava que eu tinha mais e eu consegui superar. Então, durante a gravidez, eu fui tirando a medicação, né? Não foi um processo difícil. Eu tirei os medicamentos e antes de engravidar, quando eu tentava tirar o medicamento, ia tirando o medicamento devagarzinho, com acompanhamento médico, eu tinha sintomas muito fortes, né? Eu chegava a ir pro hospital, eu cheguei aí algumas vezes, acho que 3 vezes eu cheguei a ir pro hospital por conta da retirada do medicamento, daí tinha que botar o medicamento de novo. E aí, quando eu engravidei, eu disse, não, eu não vou mais tomar o medicamento, a gente vai fazer, que o médico chama de desmame, né? Vai tirando gradativamente o remédio. E aí a gente conseguiu tirar, né? Com a ajuda do médico, eu consegui tirar o medicamento e levei a minha gravidez saudável. Eu queria amamentar, eu queria aproveitar, eu queria estar bem, eu queria estar saudável para o parto, eu queria estar saudável para aproveitar minha barriga, eu queria tirar foto, eu queria fazer tudo. Então, tudo que eu não fiz enquanto mulher, depois dessa violência que eu sofri, eu fiz grávida, né? Então eu tirava foto de biquíni, eu tirava foto do jeito que eu quisesse, eu tirava foto descabelada, eu não tava muito mais ligando para isso, porque foi um momento muito, muito mágico, assim, especial para mim, sabe? Ficar grávida. Quando a Iris nasceu, no meio tempo da minha gravidez, a minha mãe teve é uma espécie de AVC, eu não vou saber explicar direito para vocês, porque eu sou professora, eu sou médica, e ela teve, é parecido com o AVC, e ela teve alguns comprometimentos. Nessa meia fase, a gente ficou sozinha, né? Eu e a minha mãe com as 2 crianças em casa, meus irmãos se casaram e foram morar com as mulheres, né? Um pouquinho longe daqui de onde a gente mora. E aí eu fiquei com essa situação, né? Eu tava no final da gravidez. Quando a minha mãe teve isso, eu tava quase 7 meses de gravidez. Então, eu tava na retinha final já. E aí a gente foi levando isso e tal. E eu estava, assim, num processo de encantamento mesmo com a minha feminilidade, com a minha gravidez, com a capacidade de gerar uma vida, com a capacidade de construir uma família. Para mim era tudo muito encantador, assim, foi maravilhoso. Tanto que eu vou gravar um outro vídeo contando para vocês a história do nome da Iris, e eu acho que vocês vão se emocionar bastante também. Enfim. Foi seguindo a gravidez enquanto a minha mãe estava doente, então o meu foco começou a mudar um pouco, né? Eu comecei a cuidar da minha mãe, eu comecei a cuidar do Kevin, comecei a cuidar da gravidez. E aí eu fui me deixando um pouquinho de lado, sabe? Assim, eu digo assim, me deixando um pouquinho de lado da parte de aparência, né? Cuidar do cabelo, fazer um cabelo, fazer uma unha, fazer uma pele, essas coisas eu não fazia, né? Era difícil, assim, era difícil eu ir pro salão, fazer um cabelo. Eu tenho um momento, assim, de paz e sentar pra mim, porque eu tava, né, vivendo aí um momento que as pessoas precisavam muito de mim, eu tava tentando fazer por todos ali nessa fase. A Iris nasceu, foi assim, um momento, como eu posso dizer?
um momento especial, não é? Especial é uma palavra pequena, perto de uma, é uma coisa fantástica, foi uma coisa fantástica. Quando a Iris nasceu, não foi tão fantástico no momento do nascimento. Eu acho que o momento mais especial foi quando eu fui pro quarto. Eu vou contar direitinho também em um outro vídeo sobre o parto. Vocês vão dar muita risada, porque esse vídeo vai ser engraçado. Mas quando eu voltei, eu fiz cesárea, né? Infelizmente tive que fazer cesárea. Mas quando eu voltei pro quarto da anestesia e eles trouxeram ela pra mim, quando eu botei ela no peito e ela começou a mamar, aí é que eu me senti mãe, entendeu? Naquele momento que nasceu, que tirou da barriga, que me mostrou que a gente tá com acesso, que tá com um monte de coisa na cesariana, não foi. Assim, na verdade eu fiquei desesperada, porque eu queria saber se ela tava bem, se tava tudo certo, né? Eu tava mais preocupada com o bem-estar dela. Eu acho que eu não senti muito, mas na hora que eu pus ela no peito, que ela mamou pela primeira vez, eu tenho até uma foto desse momento que minha mãe tirou. E aí eu senti muito assim, como era fantástico ser mulher, né? Como é maravilhoso ser mulher nesse mundo, né? Como a gente é especial em a gente gerar uma vida e a gente alimentar uma vida e a gente conseguir se doar a ponto de amar mais a criança do que a gente mesma. A gente meio que se esquece, né? As mães aí que passaram por puerpério. Eu acredito que até as mães que adotam crianças, né? Eu acredito que vocês também vivam um período assim de às vezes mais longo do que uma gravidez e de que um puerpério, mas vivem essa expectativa e esse sentimento e esse se doar, né, enquanto mulher, para dar um suporte de vida para uma outra pessoa. Isso é muito fantástico, né? Isso é coisa de mulher. E aí, quando eu tive a Iris, eu fiquei muito encantada com essa questão da maternidade. Então, nossa, eu sugava isso. Assim, era meu foco de vida era viver isso. E eu fui me largando. Assim, não tava acabada, né? Mas tava largada. E tem toda a mudança que o corpo sofre. Então, eu tava fazendo treinos muito pesados de musculação antes da gravidez. Eu tava bem forte, né? Eu tava com o braço maior, com o ombro maior. Minha barriga tava bem seca. Eu tava com uma pernona e tal. Porque eu tava treinando. Por que eu tava treinando? Porque eu acreditava que eu tinha que estar com um corpo forte. Porque se a violência acontecesse comigo de novo, eu teria como reagir. Então, o foco do meu treino antes não era estético, era de que eu pudesse me defender, entendeu? Então, eu queria estar com um corpo forte, porque eu me sentia fragilizada. Então, não era um foco estético, né? Eu me sentia bonita por estar forte, mas eu acho que a questão que eu tinha com o treino era mais isso. Então, às vezes, eu treinava com muito peso e meio exagerada, porque eu acho que eu tentava descontar essa parte psicológica no treino. Mas vamos voltar ao assunto da maternidade. Aí eu tive a Iris e ficou todo esse encantamento que eu tive por ela. Só que nesse meio termo, minha mãe também estava doente. Vai ter uma parte aqui que eu vou chorar, gente, porque eu não vou aguentar, que eu tô segurando já faz tempo. Mas aí vocês me perdoem, tá? Não chora comigo não, deixa pra rir comigo, tá? Porque eu gosto muito da risada. Então, a Iris nasceu e eu fiquei durante meses nesse encantamento. E paralelo a isso, foi no ano passado, no começo do ano passado, a minha mãe passou mal depois essa espécie de AVC que ela teve. A primeira vez que ela passou mal foi no ano novo, que ela passou mal de verdade, assim, que eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo fora do controle. E aí eu tava vivendo esse encantamento da maternidade, aí ele estava pequenininha, né? E a gente foi vivendo assim, era um conto de fadas, né? Eu, minha mãe, com as crianças em casa, era um conto de fadas. Eu tirava foto todos os dias. Eu sabia que eu estava vivendo uma fase maravilhosa da minminha vida. Eu olhava e falava, gente, isso aqui parece um roteiro da Disney, sabe? A gente não tinha muito problema, a gente não se preocupava muito, a gente vivia numa casa com muito amor, com muito respeito, com muita alegria, com muita, sabe? Tudo de bom, você pode ser você mesmo, você pode fazer o que você quer, um ajuda o outro, todo mundo feliz e tudo bem, e tudo indo. E eu fiquei muito envolvida nesse encantamento, né? E eu sempre lutando para tentar voltar a alguma coisa, mas eu não conseguia voltar a trabalhar, né?
não tinha ainda condições de fazer o que eu fazia antes, eu ainda não conseguia. E aí, no meio desse turbilhão, minha mãe ficou doente no ano novo. E durante todo o ano passado, até na metade do ano, né? Minha mãe faleceu na metade do ano. Então, durante todo esse período, eu fiquei correndo com a minha mãe para o hospital. Então, eu corri com ela para o hospital. E aí, eu deixava a Iris ou com a minha sogra, ou eu deixava a Iris com o meu tio. E aí, voltava. E aí, minha mãe passava mal de novo. E aí, eu ligava para meus irmãos vinham de São Paulo para cá. Levavam ela no hospital, e eu ligando, e eu tentando médico, e eu tentando os melhores hospitais, e as minhas amigas me ajudando, e toda uma força-tarefa pra gente conseguir salvar minha mãe, mas dessa vez eu não... Desculpa. Mas eu não consegui, né? E durante todos esses meses, todo o primeiro semestre de 2019, eu passava na correria e tinha dias que eu me olhava no espelho, né? Eu prendi meu cabelo assim pra cima e eu fazia o serviço da casa, eu fazia tudo, ia pra lá, ia pagar conta, ia fazer mercado, cuidava da Iris, que ainda usava fralda, cuidava do Kevin, que tava indo pra escola, né? O Kevin tava com 11 anos e ele indo pra escola, cuidava da rotina, cuidava da minha mãe e não tinha tempo de cuidar de mim. Então eu parei de ir pra academia, eu parei de dançar, eu parei de ir pro samba, praticamente parei de comer, porque eu ficava muito ansiosa com essa situação e eu não comia e eu amamentava. Então eu emagreci muito, muito, né? Eu ainda tô magra, mas eu não tô tão magra quanto eu estava. Cheguei a pesar 43 quilos. Eu tava... E aí quando eu cheguei a esse peso de 43 quilos, minha autoestima tava muito baixa, né? Eu me arrumava, eu me vestia, mas não, não me sentia bem do jeito que eu tava. Enfim, a minha mãe faleceu, passei pelo processo de luto e foi muito difícil, né? Porque ela faleceu em casa e eu morava na casa e eu continuei morando lá durante alguns meses ainda. Então foi muito difícil passar por isso com as crianças em casa. Claro que eu tenho o suporte do Paulo, né? Da família dele, da minha família. É claro que eu tenho suporte, a gente não faz nada sozinha. Eu costumo sempre dizer, ninguém faz nada sozinha. É impossível, né? Mas mesmo tendo esse suporte, foi muito difícil. Ainda é difícil, né? Vocês verem que eu choro ainda, porque é muito difícil todos os dias. Mas é menos difícil do que já foi antes, logo no início. E aí, o que aconteceu? Eu tava no meio desse processo de luto, né? E em dezembro eu fiquei noiva pra ver, né, se dava um up na vida. E a expectativa era de que eu me casasse esse ano, agora no mês de novembro, né? Acontece que quando começou a pandemia, eu falei, gente, como assim? Eu já tava no olho do furacão, entendeu? Eu já tava passando por um ano muito difícil que foi 2009. Eu falei, gente, mas agora uma pandemia? Como assim? Eu não tenho, né? E, enfim, logo no começo, 15 dias antes da pandemia, eu fui chamada pro meu emprego, né? Eu consegui um emprego novo na minha área, como professora, tudo. E aí eu iniciei e comecei a ter, né? Falar, não, agora é o meu momento, eu vou cuidar de mim, eu vou nascer de novo e agora eu vou pra cima. E aí começou a pandemia e a gente teve que ficar em casa. Então, assim, pra mim que tava, né, dentro daquele processo do luto e que também tinha tido esse problema com depressão e tudo, ser obrigada a ficar novamente dentro de casa, sem ver as pessoas, sem ver os meus irmãos que estavam longe, sem ver os meus tios, sem ver as pessoas, pra mim era muito difícil. E aí eu percebi que tava difícil só pra mim? Não, tava difícil pra todo mundo, né? Tava difícil pra todo mundo ficar em casa, né? Sem trabalho, sem perspectiva de quando isso ia acabar, quando a gente ia poder voltar, quando a gente ia poder fazer as coisas, quando a gente ia poder voltar a ver as pessoas que a gente gosta.
Então eu não tinha nem cara pra reclamar pra alguém, não podia, eu não podia reclamar. E aí eu fui levando. Durante o primeiro mês, né, a gente tirou as férias antecipadas, então eu fiquei só cuidando da casa, cuidando da Iris e a gente não saía pra nada. E aí passou um tempinho, eu voltei a trabalhar só que em formato de teletrabalho, trabalho online. Perfeito. Até então estava tudo bem. Só que o que aconteceu? A primeira reunião em teletrabalho que eu fiz foi por um aplicativo, né? E aí eu não sabia mexer ainda no aplicativo, nunca tinha feito tipo de videoconferência, nunca tinha feito isso. E aí eu coloquei a primeira reunião, eu coloquei, e de cara ele abriu o microfone e a câmera. E eu juro pra vocês, quando eu me olhei na imagem refletida na câmera, eu falei, gente, o que eu estou fazendo comigo? Eu assustei com a minha própria imagem, né? Eu tava muito desarrumada, eu tava muito descuidada, eu tava tava um relaxo. Minha olheira vinha até aqui embaixo, meu cabelo tava enorme, tava bem comprido o meu cabelo, não sei se vocês se lembram. E aí eu cortei o cabelo e aí ele tava muito estranho, assim, todo manchado, porque eu tinha pintado há muito tempo e aí eu não tinha retocado, enfim. Não tá maravilhoso hoje, mas eu prometo que vai ficar. E aí o que aconteceu? Quando eu vi essa Aline, quando eu me vi, né, enquanto mulher, a pessoa que eu sempre fui, e o quanto eu era vaidosa, e o quanto eu sempre. O quanto eu sempre prezei pela minha imagem dentro do trabalho, pela pessoa que eu sou, tanto profissionalmente, quanto a imagem mesmo, eu olhei e eu não me reconhecia. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo comigo mesma, né? Eu cuidei da minha mãe, eu cuidei do Kevin, eu cuido da Iris, eu cuido de todo mundo. E quem cuida de mim? Ninguém estava cuidando de mim, né? Mesmo porque era uma coisa que não dependia de ninguém, era uma coisa que dependia de mim mesma. Me olhar com carinho e com respeito e com amor e ver o que eu precisava, né? O que eu precisava fazer para me sentir bem, para me sentir eu mesma, né? Eu fiz balé durante muito tempo, trabalhei com dança durante muito tempo. Eu tenho essa coisa de artista, eu gosto de ser vista, eu gosto de aparecer, entendeu? Eu gosto de coisa bonita, eu gosto de um brilho de uma fantasia de carnaval, eu gosto de maquiagem. Isso é uma coisa com que eu me identifico. Eu sei que algumas outras mulheres elas vão se identificar com outras coisas, né? Que não são exatamente as mesmas do que eu. Mas isso não quer dizer, a gente vai falar muito agora aqui no Insta sobre empoderamento feminino, e empoderamento feminino, ele não cabe dentro de uma caixinha quadrada, né, que eu possa entregar na sua casa e te empoderar. Pronto, agora você está... Não existe fórmula, porque cada uma tem uma experiência de vida diferente. Então a gente tem que se redescobrir, a gente tem que se encontrar e a gente tem que se respeitar, né? Isso acho que é fundamental. Eu acho que o autocuidado, eu acho que a gente cuidar da imagem, a gente cuidar da saúde é muito importante. E agora o que vai começar a acontecer? Eu vou começar a cuidar de mim e eu quero dividir isso com vocês, porque eu quero que outras mulheres vejam que se você já passou por uma situação de violência, se você já passou ou passa por uma situação complicada de trabalho, que você acha que não vai conseguir retomar a sua vida, eu quero te mostrar que existe essa possibilidade, que a gente vai conseguir. Eu quero que você olhe e fale, olha, eu posso chegar lá também, ela conseguiu, eu também vou conseguir, eu também vou conseguir superar isso, eu também vou conseguir superar o luto, eu também vou conseguir superar uma depressão, uma síndrome do pânico, eu também vou conseguir, existe. Eu procurei muitos perfis na internet, tanto no Instagram quanto no Face, em vários lugares. Eu não encontrei, eu só encontrei perfis que falavam da violência em si, e eu já estava muito fragilizada, então eu não podia descer para essa energia, não me fazia bem. Eu queria ver pessoas que tivessem passado além daquilo que eu estava vivendo. Eu queria ter esperança. Eu perguntava isso sempre pro meu psiquiatra, quando é que isso vai acabar? E ele nunca tinha a resposta certa, porque não era ele que me daria a resposta, era eu mesma. Então hoje eu quero dizer pra vocês que acabou e eu vou renascer junto com vocês. Eu não vou poder me casar em novembro,
certo? Por conta da pandemia, eu quero o casamento dos meus sonhos, eu esperei a vida inteira por isso. Eu quero minha família inteira, eu quero aglomeração, eu quero balada, eu quero festa, eu quero luz, eu quero tudo. Então eu vou esperar, mas eu não vou esperar para me cuidar, né? Então eu vou começar a dividir com vocês aqui minha rotina de cuidado, com a Iris, porque eu quero também que ela cresça uma mulher empoderada. E eu quero que você venha comigo, compartilhe comigo aqui. Se você tem alguma amiga que precisa ouvir isso que eu falei aqui, que tenha passado por alguma dessas situações que eu passei e que talvez esteja fragilizada e ache que não vai ter solução, marca ela aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê aqui todo dia agora. Vem comigo!